Olha, escândalo na política não é novidade para ninguém, né? Sempre existiu. Só que de uns tempos para cá, o jeito como se briga em torno deles mudou. E mudou muito. Hoje em dia, um escândalo não é só um fato para ser investigado. Não, ele vira quase que na hora uma arma numa briga pelo poder. E aí a gente chega naquela pergunta que, olha, todo mundo se faz. Como é que pode? O mesmo fato, o mesmo escândalo e as reações são completamente opostas, dividindo família, amigos, o país inteiro. Para um lado, é um crime claríssimo. Para o outro, é pura perseguição. O que está acontecendo afinal? A resposta é a seguinte: a verdadeira batalha não é mais sobre o que aconteceu, é sobre como a história do que aconteceu é contada. Quem controla a narrativa, na maioria das vezes, controla a percepção da verdade. E em política a gente sabe, percepção é quase tudo. Certo, então vamos mergulhar nisso. A partir do momento que uma denúncia aparece, a batalha pela narrativa começa. O processo na justiça, sabe, ele vai seguir o seu curso, no seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, está rolando uma outra guerra, uma guerra simbólica, que acontece em tempo real e que busca, de todo jeito, influenciar o resultado final. E nessa batalha, os escândalos viram ferramentas estratégicas, para atacar adversários, claro, mas também para proteger os aliados, para mobilizar a própria base de apoiadores com aquele senso de urgência e, no fim das contas, para moldar a opinião pública de todo mundo. Tá, mas a gente está falando tanto de narrativa. O que é isso exatamente nesse contexto? Vamos desmontar essa ideia. Porque, olha, entender isso é o primeiríssimo passo para não cair em armadilhas. E aqui tem um ponto crucial. Narrativa não é, por definição, uma mentira. É um enquadramento. Pensa nela como uma moldura para uma foto. A narrativa seleciona quais partes de um fato vão ficar em destaque e quais vão ser deixadas de fora, para organizar a percepção e, com isso, influenciar a reação das pessoas. Então, diante do mesmo evento, um grupo pode focar totalmente na gravidade do ato, na responsabilidade, no impacto negativo. Já o outro grupo pode focar no contexto, fazendo comparações com outros casos, levantando dúvidas sobre a investigação, apontando circunstâncias que atenuam o problema. O fato é um só, mas o significado que as pessoas dão a ele, esse muda completamente. Bom, e como é que se luta essa guerra? Se a narrativa é o campo de batalha, então existem armas bem específicas que são usadas para tentar vencer essa disputa pela percepção do público. A primeira arma a gente pode chamar de megafone. Alguns escândalos recebem um destaque gigantesco, são amplificados ao máximo. Isso não significa que a denúncia é falsa, mas o contexto político, por exemplo, um período eleitoral, aumenta a repercussão e o impacto de uma forma absurda. E no extremo oposto, a gente tem a arma do silêncio. Casos que poderiam ser igualmente graves, simplesmente, desaparecem do debate público. A atenção das pessoas é um recurso limitado. E gerenciar o que é discutido e o que é esquecido é uma parte crucial dessa guerra. Isso tudo nos leva a um fenômeno que a gente vê toda hora: a indignação seletiva. Quando um escândalo atinge um adversário, a reação é de indignação máxima. Agora, quando o mesmíssimo tipo de escândalo atinge um aliado, a reação é de cautela, de silêncio, de vamos ver. E é importante ressaltar, isso não é exclusividade de um lado, viu? Acontece em todo o espectro ideológico. E o que acelerou tudo isso de um jeito maluco? As redes sociais. Um acontecimento pode viralizar em questão de minutos, mas essa velocidade raramente vem com profundidade, né? Temas super complexos são simplificados em frases de impacto e isso elimina todas as nuances. O resultado? A polarização só aumenta. Certo. E quais são os efeitos colaterais de vivermos o tempo todo no meio dessa guerra de narrativas? As consequências para a sociedade e para a própria justiça são bem profundas. Essa frase aqui resume o perigo central. A narrativa pública se torna tão forte e tão rápida que a gente corre o risco de confundir a percepção popular com uma sentença judicial. A condenação ou a absolvição acontece primeiro na opinião pública, muito antes de qualquer processo terminar. E aqui a gente vê a tensão fundamental do nosso tempo. De um lado está a justiça, que exige tempo, análise de provas, um processo cuidadoso. Do outro lado estão as redes sociais, que exigem uma posição imediata, uma reação emocional e instantânea. Os efeitos disso são devastadores. Julgamentos antecipados viram a norma. A reputação de uma pessoa se torna uma arma de desgaste político. E o debate público deixa de ser sobre o que é verdade para ser sobre o que é conveniente para cada lado. A análise é trocada pela reação emocional. Ok, o cenário parece bem complicado, mas a boa notícia é que a gente pode se proteger. A questão é, como construir um escudo contra essa manipulação toda?
Bom, aqui vão 4 passos bem práticos. Primeiro, sempre verificar as fontes da informação. Segundo, aprender a distinguir o que é um fato comprovável daquilo que é uma opinião ou uma interpretação. Terceiro, desconfiar de conteúdos que tentam provocar uma reação emocional muito forte e imediata. E quarto, talvez o mais difícil de todos, esperar pelas evidências. Existe uma sabedoria antiga que nunca foi tão atual. Esse provérbio nos lembra que ouvir apenas um lado da história limita demais a nossa compreensão. A verdade, geralmente, começa a aparecer quando diferentes perspectivas são consideradas. E por que todo esse esforço vale a pena? Porque, no fim das contas, a verdade liberta. Ela nos dá autonomia para tomar decisões de forma consciente, em vez de sermos apenas peças no jogo de narrativa de outras pessoas. Então, o ponto crucial é este. O objetivo de entender tudo isso não é para a gente se tornar cínico, aquela pessoa que não acredita em mais nada. O objetivo é desenvolver discernimento, é saber analisar a informação de um jeito mais inteligente e mais crítico. E aqui fica a ideia principal desta nossa análise. A partir do momento em que se entende como o jogo da narrativa funciona, não se é mais um refém dele. Ganha-se a liberdade de pensar por conta própria. Para terminar, fica a reflexão. Na próxima vez que uma grande denúncia explodir no noticiário, o que cada um vai analisar primeiro? O esforço para entender o fato com toda a sua complexidade? Ou a narrativa, com toda a sua simplicidade e apelo emocional? A escolha faz toda a diferença.